Fala, gente! Fala, gente! Falcone na área, Falcone na área! Bora simbora para essa live aqui, bora simbora! Domingão, domingão! A gente vamos encerrar esses 3 dias sensacional de live, sensacional, sensacional mesmo, sensacional. Deixa eu colocar aqui um pouco aí, bem melhor agora. Hoje vamos estar. Deixa eu colocar aqui só o tema para quem está no Instagram. Despertar. Simbora, simbora! Bora para essa live, uma live aqui hoje, domingão, 9 horas. E a gente por aqui transbordando, eu, Falcone, sabe que é um prazer enorme, né? É um prazer enorme estar aqui transbordando na vida de você. Vai chamando mais um aí, chama aquela pessoa que você vê que precisa de uma mudança na vida dela, que você vê, olha só, que você vê que está passando por uma fase difícil, não sabe como sair daquela fase, não vê como sair daquele fundo do poço, de sair dali. Cara, chama esse cara aí, chama essa pessoa, chama esse alguém aí na sua vida, para a gente ajudar ele aí, para a gente ajudar, para a gente transbordar na vida dele, para a gente transbordar, assim como outras pessoas também transbordaram na minha vida, assim como outras pessoas também transbordaram na sua vida que está aí, tá? Hoje, como é que está a tua vida, né? Hoje, como é que está a tua vida? Hoje a gente vamos falar sobre cara, um tema que eu não que eu curto, né? Porque eu já passei por esse processo, né? Isso pode também que você tenha passado. Todo mundo sente que pode mais, né? Todo mundo sente que pode mais. Poucos decidem mudar. Se você aí hoje está sentindo que pode mais, ó, se você hoje aí que está sentindo que pode mais, se você sente, cara, eu posso um pouco mais, eu tenho um pouco mais para dar na minha vida, eu posso fazer tudo isso, cara, e você hoje não consegue, mudar, se você hoje não consegue decidir, cara, se você hoje não consegue decidir, então, sabe que hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje não é sobre motivação, tá? Hoje não é sobre motivação. Hoje não é sobre motivação, é sobre decisão. Não é motivação, não. Hoje é sobre decisão. 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 Hoje é sobre decisão. Hoje, você que está aí, ó, você que está aí no Instagram, você tem que estar aqui no YouTube, cara, hoje é dia para você dizer assim, já chega, eu decido. Não é aquele dia de motivação, não. Eu estou chegando agora da igreja ali, tava na igreja, fui em comunhão ali, né? Fui ficar um pouco com a galera também. E olha só, a história que o cara contou lá, né? O cara contou, ele pregou um pouco sobre o filho pródigo, né? Sobre o filho pródigo. Que eu prestei atenção um pouco, que o filho mais velho, ele nunca que
ele não usufrui do que o pai já dá para ele. Mesma coisa somos nós. Mesma coisa somos nós. Cara, se você hoje, olha só, se você hoje está passando por isso na sua vida, e ele conta um pouco a história, né? Que o filho mais novo, ele já pede a herança dele ao pai por direito, e o pai vai lá, dá, e ele sai vivendo a vida dele, cara, e ele sai vivendo a vida dele, olha só, ele sai vivendo a vida dele, e vai gastando, 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 até que acaba tudo. Depois que acaba tudo, ele não tem mais nada. E depois que não tem mais nada, ele inclusive vai trabalhar com os porcos, né? E ele fica ali desejando aquela comida dos porcos. Olha só, cara. Olha só, ele fica desejando aquela comida dos porcos. Depois de tudo, ele volta para casa do pai. Volta para casa do pai. É algo assim bem top mesmo. Vou abordar um pouco isso aqui, ó. Todo mundo aqui sente isso por dentro, né? Eu sei que posso mais, mas algo ainda me trava. O que é que está te travando hoje, cara? O que é que está travando aí? Aqui. O que é que te trava? O que é que está te travando, te segurando aí por dentro? Vamos um cafezinho aqui para a gente despertar. Sabe aquele sono, aquela nhaca? Quando eu viajei, fui jogar uma final, não dormi muito legal ontem. Quando eu não durmo, aí eu durmo a parte da tarde. Parece que eu fico mais lento, o negócio não manda. Fica aquela nhaca e a gente tem que tomar um café para estar despertando. Eu sou assim, né? O café eu sei que não é legal, não, o café, mas o café para mim assim desperta, um negócio quente, assim. E aqui eu vou falar sobre isso, né? Eu sei que todo mundo pode mais, mas já algo ainda trava. O que é que te trava, né? O que é que te trava hoje? Isso não é fraqueza, é um chamado, tá? Uma história que eu posso contar para você aqui é sobre o filho pródigo, né? Lá em Lucas, olha só, lá em Lucas, olha só, lá em Lucas 16, deixa eu ver aqui. Lá em Lucas 15, do 17 ao 20, eles falam assim, ó. Ele estava no fundo do poço até que caiu em si. O texto ele fala assim, ó. Levanta-me, eis e irei. Nada mudou até ele decidir. Cara, e se você está aí hoje, você que está aqui no Ninja, você que está aqui no YouTube, cara, se você hoje está ali no fundo do poço, se você está precisando ver que para acessar, você pode acessar algo mais na sua vida, cara. Cara, eu não estou no fundo do poço, Falcone, porém eu vejo que eu posso mais, eu posso ter mais. Por quê? Porque eu quero um carro melhor, porque eu quero uma moto melhor, eu quero um apartamento melhor, uma casa melhor, eu quero dar um conforto melhor para minha família. Cara, eu sei que eu posso mais, mas algo me trava. Mas te trava até você decidir algo. Ou seja, lá em Lucas ele fala assim, ó, levante-me e irei. Ou seja, nada mudou até ele decidir levantar. Ou seja, tem que levantar. E quando ele decidiu levantar lá o filho pródigo, o filho mais novo, que tinha saído lá da casa do pai, tinha pedido a herança que era dele por direito, mas só que o pai não tinha nem ido ainda, cara. Como é que pode? E ele partiu no meio do mundo. Ele partiu no meio do mundo e foi vivendo, até que ficou no fundo do poço. Olha só, ficou no fundo do poço. E aí, não tinha mais nada, foi trabalhar lá com os porcos e ele desejava, irmão, aquela lavagem de porco, mano. Que negócio, né? E olha só, cara. Ele desejou voltar lá para casa do pai. Ele voltou para casa do pai. Ele disse lá, o pai queria trabalhar, só que o pai disse: Você é meu filho. Pegue aqui, inclusive, a minha chinela, e vá andar, porque você é meu filho. Se comporte como um filho amado, querido. Certo? E aqui
eu poderia passar aqui para vocês que estão aqui em pleno domingão, né? Uma lição assim, muito importante que eu vi nesse texto. Ele fala assim, ó, a virada começa quando você decide sair do lugar. Você que está aí, você que está aqui, quando você decide, cara. Não é quando eu decido, é você que está aí, ó. Você que está aqui, cara. É quando você decide sair do lugar. É quando você decide se levantar. Cara, eu mereço mais, então eu vou buscar mais. Ou seja, hoje eu, Falcone, decido mudar. Eu decido sair do local que eu estou para partir para outro, porque eu sou filho do pai e o pai já colocou isso para mim. E você que está aí, decidiu hoje mudar? Decidiu mudar? Como é que está hoje? Olha, olha só, eu conheci uma pessoa que vivia travada. Isso é uma pessoa que vivia travada. Pessoa que vivia travada emocionalmente, sem foco, sempre começando e parando, mano. Sempre começava e parava, sabe? Sempre começava e parava. Sabe aquela pessoa, cara, eu vou fazer essa semana, vai focado, aí na outra já fica assim, não sei, cara. Não, hoje eu tô cansado, não vou acordar, tô com sono, trabalhei demais ontem. Não, amanhã eu vou, sempre amanhã eu vou. Certo? Eu conheci uma pessoa dessa. Saiba que nada mudou até o dia em que ela decidiu, olha só, em que ela decidiu, não sou eu não, é ela, em que ela decidiu parar de sabotar e entrar num processo sério de crescimento. Crescimento de quê, Falcone? Crescimento de, por exemplo, perder peso. Treinar e gostar daquele processo, gostar de tudo aquilo, mano. Gostar. Ou seja, quando ela decidiu parar de sabotar e entrar num processo e amar esse processo, esse crescimento, em semanas, ele fosse ter mais clareza, mais disciplina, mais coragem para agir. Ou quando ele começa a amar tudo aquilo, cara, o processo como Davi amou lá atrás, como esse filho pródigo também começou a amar todo esse rolê. Saiba que hoje você não está aqui por acaso, você não está vendo aqui essa live, não está aqui no Instagram por acaso. Hoje é o dia de mudança, hoje é o dia de você, cara, eu vou mudar. Mano. Hoje eu estou bem, mas eu vejo que eu mereço mais, porque eu sou filho de Deus, eu sou filho do meu pai amado, que eu tanto amo. E eu sei que eu posso mais. E eu sei que eu posso mais. Deus, olha só, Deus não desperta sede em quem não pode beber, né? Digamos, Deus não desperta. Se você hoje quer algo mais, cara, Falcone, hoje eu estou bem, mano, mas eu quero algo mais. Eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero transbordar. Porque não é só sobre você, cara, é sobre outras pessoas também. Assim como lá atrás você foi ajudado, outras pessoas também merecem ser ajudadas, concorda? Sabe o que é que trava a maioria? Olha só, sabe o que é que trava a maioria? Não é falta de capacidade, é mente desalinhada, emoções feridas e a ausência de método. Mas como assim, Falcone? Cara, ó, quando você tem algumas emoções feridas, você vai numa semana, numa semana, treinando, se dedicando, ou uma semana bem no teu trabalho, fazendo tudo certinho ali. No seu trabalho, por exemplo, algo que você faz, quando você vê outra pessoa ali fazendo algo de errado, você não é aquela pessoa que está fazendo, porque eu vou ser o santinho. Ou seja, você não dá constância. Mas por que isso acontece? Porque você tem umas emoções feridas. Lá atrás, seus pais, seus avós já impactaram isso dentro de você. Você já teve esses bloqueios colocados aqui dentro.
Aí isso não é uma falta de capacidade. Isso é feridas emocionais, ausência de método. Você não tem alguém para estar te guiando, assim como eu tive lá atrás, alguém para estar me guiando. Quando você tem essas feridas aí dentro de você, instaurado, você vai até um determinado ponto. Quem aqui nunca começou a fazer algum, colocar no trabalho, você começou a se dedicar, mano, eu quero bater ali, eu quero alcançar aquele nível, eu quero ser um encarregado, eu quero ser um líder, eu quero ser aqui um cara aqui lá em cima, eu quero subir. Aí você começa. Aí vê outra pessoa fazendo alguma coisa de errado, você já fica ali me estimando, aquele ali, ele já fica aqui. Por que você não mantém aquela constância? Porque você tem umas feridas aí por dentro, cara. Isso se chama feridas emocionais. Bloqueios. E uma ausência clara de quê? De método. Alguém que você possa seguir. Ó, Moisés, olha só. Moisés, diante do trono, tá? Diante do Mar Vermelho, tem lá em Êxodo 14:15. Foi o que ele fez? Deus diz a Moisés, né? Deus diz a Moisés. Vou dar um exemplo aqui, Pipo. Deus diz a Moisés. Tá lá em Êxodo 14:15. Ele fala assim, ó, por que chamas a mim? Dize ao povo que macho, ué. O é só meu vocabulário, tá, gente? Não tem um é. Deus fala para Moisés, ó, por quê? Por quê, cara? Por quê? Clamou, chamas a mim, Moisés. Por que chamas a mim? Só diz ao povo que macho. O milagre, ele só vem depois, olha só, o milagre só veio depois do movimento. Quem aqui, que está aqui no Instagram, que está aqui no YouTube, eu estou também ao vivo lá no canal do YouTube, tá? Inclusive essa live fica salva lá, quem quiser depois dar uma olhadinha. Cara, o agir mesmo, o rolê só começa a acontecer quando você começa a caminhar. Quando você começa a fazer, quando você tem um método, tem alguém para seguir, para te passar os passos. E aqui ele é bem claro, né? Aqui ele é bem claro. Ele fala lá em Êxodo 14:15, né? 14:15, Deus diz a Moisés assim, ó, por que clamas a mim? Por que chamas a mim? Diz só ao povo que marche, que meta parte que vai. O milagre só veio depois do movimento. Só isso. Só isso, né, gente? Ou seja, se você quer sair de um nível para outro, se você quer sair desse deserto, alguma dor que te trava, algo que você quer muito, cara, busca alguém, começa o movimento. E para mim foi assim, cara. Lá para Moisés também foi assim. O marzão ali se abrir. Deus, olha só, Deus abre caminhos quando você começa a andar. Foi assim para mim. A live de ontem, que eu dei aqui, Despertar para uma Vida, eu estou fazendo esses 3 dias de mentoria, cara, a live eu falei muito sobre isso, sobre o caminho que Deus foi colocando na minha vida e eu fui metendo marcha, eu fui fazendo. Deus colocava as oportunidades, de um lado uma escolha, do lado outra escolha, aqui, ó, aqui. E eu fui escolhendo, cara, já que eu pedi a Deus, então eu vou. Certo? Aí eu fui assim, cara. Aí começa a minha vida. Ele vai falar, Falcone, e agora, como é que tá a tua vida? Agora eu vou para outro nível. Lá na primeira aula, quem não viu a primeira aula, eu coloquei as seis etapas da nossa vida. Eu estou agora no caos, né? No meu caos. Tá assim, um negócio meu que... Num caos eu vou colocar processos. Eu vou fazendo todo dia. O que é que eu tenho que fazer todo dia? Eu vou fazendo. E vou sair desse caos aqui, pode ter certeza. Pode ter certeza. E um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, bem rápido mesmo, é uma pessoa que... Vou falar aqui para vocês, deixa eu ver. Uma pessoa que conheço vivia reclamando da vida financeira, tá?
Ela vivia reclamando da vida financeira. Nada mudava porque ela esperava motivação, cara. Conheci agora recentemente. Ela esperava motivação. Quando decidiu criar a rotina, disciplina e ser acompanhada, tudo virou. Ou seja, porque você começa ali, bora, agora eu vou, começa, mas só que não tem um acompanhamento, não tem ninguém para você estar ali, algo que tem um conhecimento, algo que já passou por aquilo ali, entendeu como é que funciona? Por exemplo, cara, eu falei muito do André Mariga, que o cara me guiou no momento daquela dor minha, certo? E ele disse assim, cara, na aula dele ele passou para mim, não foge da dor, enfrenta a dor. E no momento, qual era a minha dor? Minha dor era o relacionamento que eu tinha finalizado, e aquela dor penetrava. Como eu fui vencer aquilo? Com um método, com alguém que eu estava seguindo. Deus colocou alguém ali na minha vida, eu comecei a seguir, e tudo que ele me passava, eu começava a fazer. É um método. E eu tinha disciplina, disse, cara, eu tinha uma disciplina incrível. Incrível eu tinha aquela disciplina. E aqui, essa pessoa que eu conheço, ela só tinha aquela motivação. Não, agora todo o dinheiro que eu entrar na semana, porque o estabelecimento dela, ela tira por semana. Toda semana lá ela fecha, aí paga os 2 funcionários, e o restante lá que sobra, ela vai fazendo as coisas. Ou seja, não, a próxima semana vai ser assim, vai ser aqui, só motivação, não tinha um direcionamento, não tinha aquela disciplina, não tinha um método, não tinha nada, não tinha ninguém para seguir, era só ela. Nunca dava certo. E quando ela criou uma motivação, quando ela começou a ter uma disciplina, as coisas começaram a acontecer. Por quê? Porque ela teve alguém que já lá na frente já tinha vivido aquilo atrás e pode passar para ela. E ela começou a separar ali um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de outro dinheiro, e começou o rolê a dar certo. Hoje ela tem hábitos. Sabe que isso não é mágica. Isso é só método. E alguém. E você que está aí, você que está aqui, ó, tem uma decisão. Você hoje pensa ou algo arde no coração que você pode mais na sua vida? Que hoje o que você vive está muito abaixo da sua capacidade? Você que está aí, ó, no Insta, você que está aqui no meu canal do YouTube. Cara, você sente isso? Cara, hoje eu estou numa vida, mas olha, eu sei que eu posso mais. Então, se você sabe que pode mais, se você sabe que pode mais, então decida mudar. Decida mudar. Eu decidi mudar lá atrás. Eu decidi mudar. Eu, Falcone, decidi mudar. Eu. E você que está aí? Vai viver o resto da tua vida tendo algo por dentro de você, ardendo, que você sabe que pode mais, e vai viver se limitando, ou vai decidir mudar? Quem decide hoje, colhe amanhã. Não vai deixar para mudar amanhã. Não vai ser um procrastinador. Pedro, olha só, Pedro andando sobre as águas, né? Lá em Mateus, vou dar um exemplo bíblico para vocês. Lá em Mateus 14, 29, ele fala sobre isso, né? Jesus disse, Pedro, vem. Pedro saiu do barco. E quando ficou focado, olha só, quando o Pedro estava focado lá andou sobre o impossível, ou seja, ele andou sobre as águas. A partir do momento que Pedro duvidou um pouco, abalou um pouco na fé, o que foi que aconteceu? Afundou. Afundou. E mesmo assim, é uma pessoa que ele não tem um foco, não tem uma disciplina, ele duvida, ou seja, não tem um método, não tem alguém para acompanhar.
Porque lá atrás, quando eu estava com aquela dor incrível, cara, a dor que assim por dentro, eu não tinha ninguém para me seguir, eu não tinha um método, não tinha aquele foco. Eu só queria saber de ir para a balada, de tomar cachaça, de ter uma dopamina ali bem rápido. Era isso que eu pensava. Vou esquecer aqui pelo momento. E lá, um outro dia cedinho, estava aquele vazio, mano. Uma dor insuportável. E a partir do momento que Deus colocou alguém para mim passar uma visão, um método, e eu ter aquela disciplina, o negócio começou a acontecer. O negócio começou a acontecer. Assim como foi em Pedro. Quando Deus chamou Pedro, que Pedro ficou focado ali, ele conseguiu o impossível. Qual era o impossível? Andar sobre as águas. Andar sobre as águas. Mas, olha só, quando Pedro perdeu o foco, perdeu um pouco a fé, ele afundou. E a mesma coisa você que está aqui, ou você que está aqui, cara, quando tu vai ali, vai, e não tem alguém do lado, que você perde o foco, que você perde a disciplina, você afunda. Você começa a procrastinar, você começa a dar desculpinha, amanhã, não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo. Por quê? Porque você não tem uma disciplina, você não tem alguém para estar ali junto contigo. Olha, eu já vi gente mudar completamente a autoestima, foco, disciplina e fé em poucas semanas. Mas tem um porquê, tem um porém. Quando ele decidiu ser acompanhado ali de perto, de verdade. Eu, por exemplo, minha mentalidade mudou totalmente depois que eu estou sendo acompanhado de perto. Foi lá atrás para me sair daquela dor, para aquela ferida ser cicatrizada. Está sendo agora, com a minha mentalidade, junto ao Pablo Marçal, junto a outras pessoas também. Mais íntimo de Deus, fazendo jejum, lendo a Bíblia. E assim eu vou mudando. Mas tudo através de uma decisão. Tudo através de uma decisão. E hoje, eu vou estar abrindo aqui a oportunidade para vocês da gente estar andando junto. A gente está passando um mês junto, na pegada, na disciplina, no foco, no método, para estar melhorando aí qualquer área da sua vida, para a gente destravar geral mesmo. Se imagina você que está aí, ó, você que está aqui, se imagina só, você acessando tudo que você já vê, que tem por direito, que você tem capacidade, porém hoje você não consegue, porque algo te trava, porque você não tem um método, porque você não tem alguém para estar do seu lado, acompanhando dia a dia. Mas se imagina você com alguém, o quanto você vai decolar na vida. O quanto você vai decolar. Sabe aquele cargo que você tanto quer na sua empresa, que você ainda não conseguiu? Eu te garanto que você vai conseguir. Sabe aquela parte financeira que você está desorganizado? Saiba que você que está aí, que você que está aqui, juntos nós vamos organizar. Sabe aquela disciplina, aqueles pesos que você tanto quer perder, sabe aquela atividade física que você começa hoje e amanhã não consegue? A gente vai estar junto para você conseguir. E é todo dia aqui, ó, durante um mês, 30 dias, eu vou abrir essa oportunidade.
Mas isso quem decide não sou eu. A mudança não sou eu, porque minha mudança eu já decidi lá atrás. Ó. Quando eu me aproximei mais de Deus. Quando eu, Falcone, busquei em Deus primeiro. E Deus foi me colocando as pessoas. Deus foi me colocando as pessoas. Hoje eu vou abrir para vocês aqui a oportunidade da gente passar aqui um mês junto. Numa mentoria que eu já faço com algumas pessoas. Que é o Destravar para uma Vida. Nesse Destravar para uma Vida, eu vou desbloquear em geral. Sabe aquele bloqueio que você tem aí de escassez? Sabe aquele bloqueio que você tem aí de merecimento? Sabe aquele bloqueio que você tem aí? Você que está entrando, cara. Você que entrou agora, você que está aqui no YouTube também. Sabe aquele bloqueio que eu já tive lá atrás? Bloqueio de paternidade, bloqueio de... Não sei. Não sei qual é o bloqueio que você tem. A gente vai estar quebrando junto, cara. E você vai estar acessando tudo que Deus, meu Pai, seu Pai, Todo-Poderoso, ele fala que você tem, que eu tenho por direito, porque nós somos filho dele. E ele colocou lá em Gênesis, ó, tem lá em Gênesis, quando ele fala assim, ó, eu os criei imagem e semelhança. Ou seja, nós somos imagem e semelhança do nosso Pai. Vá, espalhe-se sobre a terra, espalhe-se, multiplique-se, ou seja, tenha filhos, se possível, bastante filhos, e governe. Governe sobre o ar, governe sobre o mar e governe sobre a terra. Sensacional. Está lá em Gênesis. Se quiser dar uma olhadinha lá. E para você acessar tudo isso, você tem que destravar. Não é, olha, não é falta de capacidade, não é falta de inteligência, não é falta de estudo, não. É tudo interior, é parte interior sua. Seus bloqueios lá atrás. Ó, vou te dar um exemplo aqui. Eu, quando eu tinha 7 anos, de 7 para 8 anos, eu sempre ia lá no interior, lá no sítio do meu avô, né? Meus avós já. E eu gostava muito de estar com meu avô cedinho, já acordava, ele já ia, já pegava as vacas, já ia para lá, ele já começava a tirar o leite da vaca, e eu sempre estava lá com ele. Aí começava a fazer perguntas, né? Menino fazendo muita pergunta, como é que faz isso, como é que faz aquilo. E ele, chamava de Diego, né? Diego, para de fazer pergunta, por que tu faz tanta pergunta? O pessoal não gosta de gente, de menino que faz muita pergunta. Não precisa estar fazendo muita pergunta. Ninguém gosta de menino que faz muita pergunta. E ali ele instaurou um bloqueio dentro de mim. E ali eu levei para o resto da minha vida. Chegava na sala de aula, o professor explicava. Quem tem dúvida? Eu cheio de dúvida, mas não perguntava nada. E aqui eu vou perguntar, só que eu não perguntava. Mas por que eu não perguntava? Porque lá atrás, bloqueios internos. Por que eu não, quando eu estava no futebol, por que quando eu estava em outros locais, por que eu não curtia o fato de me promover, de dar entrevista, de estar falando com a galera, de passar para outras pessoas o conhecimento, de estar me promovendo, de estar em ambientes diferentes, de estar no meio de pessoal, conhecendo novas pessoas, novos ambientes. Por que eu não curtia? Porque meu pai, eu já via meu pai ali, não curtia isso. E ali ficou aqui no meu subconsciente. Aí você vai falar assim, caramba, Falcone, não, mas eu penso diferente, eu vou agir diferente. Cara, tolo você, mano. É nosso subconsciente. Nosso subconsciente. E isso tem que ser destravado. São bloqueios. Bloqueios. Neurociência, ele fala muito sobre isso. Neurociência, PNL, que é a reprogramação neurolinguística. E a gente faz esses desbloqueios. É muito massa mesmo, de verdade. Muito massa. E você vai se desbloqueando. E você tá assim, do nada, e
pum, surge algo assim, cara, lá atrás, meus pais fizeram isso, eu passei por essa situação, e agora tá vindo tudo aqui, e você vai desbloquear. Você já fica outra pessoa. Saiba que o seu bloqueio hoje, seu bloqueio que está aí hoje, seu bloqueio tem tudo a ver com o seu propósito. Que Deus quer que você cure outras pessoas, que você atinja esse propósito. Por exemplo, o meu propósito é de falar aqui para outras pessoas, porque lá atrás era o meu bloqueio. O cara super tímido. O cara que entrava numa sala calado e saía mudo. O cara que ia para uma festa, uma mulher olhava de um lado e eu olhando para ela, nem tomando uma cerveja eu tinha coragem de ir lá, porque minha timidez não deixava ir lá falar com ela. Caraca, aquilo ali era assim demais, mano. Ou seja, tudo que hoje é bloqueio para você que está aí, você que está aqui, saiba que é teu propósito, que Deus quer que você alcance esse propósito. Por que é o bloqueio? Porque é o maligno te bloqueando o que Deus quer que você faça. Que você use para salvar outras vidas, que você vá tocar o coração de outras pessoas, que vá ajudar outras pessoas. Assim como o André Mariga fez lá atrás, cara. Ele estava para pular, se matar de cima de um prédio, pular lá. E Deus tocou no coração dele. Não faz isso, filho, que eu quero te usar. Você vai salvar outras vidas. Você vai ter um rio de águas vivas para outras pessoas. Deixar aquela dor de lado. E foi comigo. Eu me conectei. Deus me conectou com o André, certo? O André passou a história dele. Eu investi ali, passei de 2 a 3 meses ali nas aulas online, cara. Online. Eu ia lá, ria, lia. E tinha uma vez na semana que era ao vivo lá, no Zoom. E a gente fazia perguntas. E ele perguntava, como é que tá? Estão fazendo? Tá. E ele dizia, não fuja da dor, encare a dor. E eu comecei a encarar aquele trem. Comecei a encarar. Mas doía, cara. O começo doía. O começo era ruim o trem. Porque eu fugia. Eu fugia da dor. Qual era a dor na época que eu tinha? A dor na época que eu tinha, eu, Falcone, era ter terminado um relacionamento. E eu fugia lá da ex minha. Vamos falar ex, né? Para não falar o nome dela, para não ser anti-ex. Fugia. Tudo que era algo, tinha a ver com ela, eu não queria nem saber. A galera já sabia, nem falava nada comigo. Só que ele disse, está fazendo tudo errado. Olha só como o acompanhamento, o método é importante. Está fazendo errado, você tá fugindo daquilo, do que você está vivendo. Então, encara aquilo, encara a dor. E quando começa isso, você enfrentar, seu cérebro vai te dar novas saídas. E começou a dar novas saídas. Eu comecei a encarar tudo aquilo. E quando eu comecei a encarar tudo aquilo, meu filho foi cicatrizando o rolê. Mas no começo era ruim. No começo doía, cara. Doía, mano. Doía que era uma beleza. Mas, enfim, coisas passadas. E é isso que eu quero passar para vocês. De coração, eu estou vindo ali de um momento de comunhão com a igreja. A galera foi assim, algo sensacional mesmo. Estou passando aqui de todo o coração para vocês. Todo o coração. A oportunidade de a gente estar um mês aí junto, numa mentoria, que eu já faço com a galera aqui em Natal mesmo, eu já faço. A gente já faz aqui um acompanhamento junto. A gente já faz. Ele passa o que é que ele quer, o que é que está travando, onde é que ele quer trabalhar, e eu vou dando essa oportunidade. Por exemplo, algumas pessoas já estão importando, já estão trabalhando dessa forma, alguns outros nichos também, e a gente vai junto desse rolê. Mas é uma oportunidade que eu estou passando de boa. Sabe que lá atrás foi me passada uma oportunidade desse tipo, me conectei muito com Deus, muito com Deus mesmo, e Deus foi conectando as pessoas certas. Conectou com o André Mariga, conectou com o Pablo Marçal. O Pablo Marçal é sensacional. Sensacional. E através do Pablo Marçal eu fui entender o que é um propósito na minha vida, por que eu era super tímido, por que eu não curtia falar,
Por que eu não curtia estar com novas pessoas? Por que eu não curtia tudo aquilo? Por quê? Você já fez essa pergunta? Por que eu sou assim? Você já fez essa pergunta? Por que isso me trava? Por que eu me saboto quando eu estou tão bem assim? Quando eu vou, por que eu vou me sabotando? Por que isso acontece na minha vida? Por quê? Quando você se conecta a Deus de uma forma, você começa a se fazer uma pergunta, aí Deus vai te dando a opção. Inclusive, eu estava falando isso para um amigo meu. Cara, Deus te deu a opção, mano. A opção aqui é de você ter novas escolhas com novas amizades, e essas novas amizades vai te gerar um novo resultado. Mas se você preferir ficar com as mesmas amizades, os mesmos ambientes, com as mesmas historinhas, vai ser os mesmos resultados. Deus te dá a opção, cara. É aqui ou aqui, ó. É aqui ou aqui. Certo? Aqui ou aqui. Deus te dá a opção. Deus te dá a opção, mano. Deus te dá a opção. Aqui ou aqui. Aqui ou aqui. E eu falei ontem para um amigo que eu estava, que eu digo, meu Deus, cara, como é que tu aguenta ficar aqui? Eu que sou visita, né? Que eu fui jogar ontem, dormi lá na casa dele, eu que sou visita, já estava mandando a galera, ei, irmão, tô com sono aqui, sei, telefone para vocês, vamos para casa. Entendeu, cara, como é que funciona? Certas coisas eu não consigo aguentar mais. E olha que meu amigo ia trabalhar cedo, ia trabalhar, e eu só ia viajar, só vinha para cá, para Natal, para a capital. Certo? Como é que funciona? Aí Deus vai te dando escolha aqui, ó, uma e uma. Cabe a você escolher ou não. E eu estou abrindo essa oportunidade. Quem está aqui no Insta, quem está aqui no YouTube, da gente andar junto. Não gosto nem de forçar, de fazer algo mais forte, de contar algumas histórias, porque já foram sexta e sábado. E hoje eu estou contando aqui só dando a oportunidade de a gente estar andando junto. Domingão. 30 dias, 30 dias eu vou estar junto. Todo dia, todo dia, todo dia. Vai estar junto. Cara, o que é que hoje te incomoda? O que é que hoje te trava na tua vida? Cara, Falcone, hoje, cara, me incomoda isso, isso. Hoje eu já ganho bem, mas eu quero ganhar mais. Como é que a gente faz? E aí vamos traçar ali. O que é que hoje te trava? O que é que hoje te bloqueia? Quando você chega aqui, que te para. É bem massa. Eu estava estudando muito PNL. Muito PNL. E um Sanjolen, né? Um japonês bem massa, mano. Quem quiser curtir ele aí no Instagram, Sanjolen, japonês. Muito, muito massa mesmo, muito massa mesmo. E o Sanjolen, ele passa algumas técnicas de PNL, neurociência, PNL, é muito massa mesmo. De certo momento eu fui fazer um desbloqueio, eu fazendo comigo, ele fazendo lá e eu fazendo comigo. Cara, e lá na frente assim você vê a imagem do seu eu do futuro, do que você quer. Quando eu fiz aquele desbloqueio ali em mim, ó, chegou me arrepio todo aqui, vou contar para vocês. Chega, as lágrimas escorreram assim. Por quê, mano? Porque você vai vivendo um processo, às vezes o processo é doloroso. É quando você se vê lá na frente, que você entra dentro de você assim, e vê o rolê acontecendo, você fala assim, cara, valeu tudo a pena. Todas as dores, todos os desertos, todas as dificuldades, todos os desafios, todas as noites que eu não dormi direito, estudando, lendo os livros. Todas as noites que dormia 1 hora por dia, 2 horas por dia. Os dias que eu cheguei aqui em Natal, que eu saía para vender e às vezes não vendia nada, iniciando algo na minha vida. E eu olho lá para trás e eu vi tudo isso. Lá na frente tem algo magnífico. E é assim como Deus nos vê. É assim como Deus te vê que está aqui, ó, você que está aí.
Deus, ele te enxerga grande, grande. Aí ele dá uma opção aqui e outra aqui. Aí você, olha só, você que está aí, cara, vai fazer as escolhas do seu eu lá na frente. E aqui é mais uma opção de escolha sua. Mais uma opção. A gente colocar uma disciplina emocional na tua vida, dar uma direção espiritual e um método prático. Método, porque sem método a gente não... Eu, Falcone, não consegui sem método, tá? Alcançar aqui. Não consegue. Não, mas para mim já está bom, já está bom. Quer viver assim, do jeito que está? Parabéns. Vida que segue. Mas para quem não está, eu estou abrindo uma opção. A gente está junto, direto, todo dia, todo dia, todo dia. Para me finalizar aqui, hoje já está... Eu tô com sono, né? Para me finalizar, vou deixar para vocês uma história bíblica, né? Algo que eu gosto muito, que num momento bem de passando de uma fase para outra, que foi uma fase que eu saí de Candelária e fui morar em Capim Macio, que foi uma transição assim meio que difícil, meio que conturbada, que eu estava no meu primeiro jejum de 7 dias só na água, olha só, jejum de 7 dias só na água ali, acordando e algo assim, que acordava 2 horas da madrugada, mano. Parece se eu colocasse o celular para despertar, eu não despertava naquela hora. Eu não colocava celular, não colocava nada. 2 horas, durante um mês eu acordei. Então, 2 horas, pegava a minha Bíblia, ia ler a Bíblia, e orava, 2 horas, mas durante um mês foi isso. Eu iniciei um jejum de 7 dias só na água, finalizei esse jejum e continuei um mês ali. Fala, Danilo. Boa noite, meu irmão. Como é que tá? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, tá? Cara, e esse mês foi algo bem forte na minha vida. Tava chegando algumas respostas que eu estava buscando, estava entrando algumas oportunidades, portas estavam se abrindo. E Deus simplesmente chegou para mim e falou, cara, botou essa passagem lá em Josué, né? Ele falou, ó, seja forte e corajoso. Só peço isso de você, filho. Só peço isso a você. Uma coisa eu só quero. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, filho. O resto é comigo. Não se preocupe, porque eu vou treinar. Ó. Eu vou te treinar no deserto, mano. E o deserto é brabo. Eu vou treinar seu caráter. Eu vou colocar pessoas difíceis na sua vida para você ser treinado, você conhecer pessoas. Ou seja, cara, em Josué é uma passagem que eu amo. Inclusive, toda a Bíblia que eu pego, né, que Deus toca meu coração, assim, eu fico, às vezes, impressionado. Vou lá, vou evangelizar para uma pessoa. Agora, recentemente, eu fui lá na casa de uma amiga minha, estava lá evangelizando para ela, tomando aquele café, ela faz um café sensacional. O melhor café daqui de Natal ela faz. E lá evangelizando, e ela começou a contar o momento que ela estava passando na vida dela. E eu simplesmente peguei a Bíblia e disse, cara, nada mesmo, eu disse, Deus tocando, né? Você tem Bíblia? Ela, não tenho Bíblia. Como assim você não tem Bíblia? Não tenho. Tenho agora. E dei minha Bíblia para ela. E ela, vou começar a ler a Bíblia. E eu vou começar a orar de madrugada. Mas eu não sei orar muito, eu disse para ela, não importa. Fala o que o teu coração aí está pedindo, o que você quer para Deus, o que você quer para Deus hoje? Ele, não, mas se eu for pedir a Deus, olha, se eu for pedir a Deus, as pessoas vão achar de mim assim que eu sou interesseira. Aí eu falei para ela, mas olha, Deus, ele é nosso pai, então você vai pedir para quem se não for para o seu pai?
Se você está passando por uma dificuldade, chega lá e diz, pai, a ti eu rendo glória, porque eu sei que o Senhor é bom, pai, e sempre me ouve. Eu estou passando por essa. Caiu a live lá no. Deixa eu dar um momento aqui. Mas voltou. Vai dar certo. Eu estou passando por esse momento, então eu quero que o Senhor me ajude com isso. Me ajuda a ser um mordomo melhor das minhas finanças, porque eu não tenho a capacidade de estar distribuindo aqui. Me ajuda a melhorar meu relacionamento. Me ajuda a alcançar aqui um certo nível no meu emprego que eu quero. Me ajuda com isso, ó pai. Me ajuda com isso. Me dá sabedoria. E ele começa a te ajudar. Se você não for pedir para seu pai, você vai pedir para quem? Certo? E aí ela foi entendendo o rolê, como é que funciona. E para finalizar, Josué 24:15, ele fala assim, ó, escolhei hoje a quem servirás. Não é amanhã. Não é quando sobrar tempo. É hoje, cara. É hoje. Dá um basta aí no que tu vive e bora-se embora. Bora-se embora. Ou você continua vivendo no mesmo ciclo, ou quer viver o resto da vida aí no mesmo ciclo. Se você quiser, show, parabéns. Parabéns. Eu escolhi lá atrás não viver aquilo mais. E eu escolhi. E eu escolhi. Lá atrás, eu dei um basta. Eu tava numa dor, mano. Uma dor, mano. Era uma dor. Cara, só quem aqui passou por essa dor de perder um grande amor. Eu falo de grande amor assim, porque foi o que eu, Falcone, passei. Né? Você perdeu um grande amor de ter perdido um pai, uma mãe, um ente querido, ou um grande relacionamento. Para mim, foi um grande relacionamento que eu tinha. Eu era muito uma bolha. Quando você parou assim, cara, mano, pum, foi algo assim bem forte na minha vida. E eu não sabia como sair daqui. Não quer que eu buscava? Eu buscava farra todo dia, tá bebendo, tá curtindo, tá ficando com uma e com outra. E naquela hora era uma dopamina barata. Mas no outro dia a mesma dor, o mesmo vazio. E eu comecei a me aproximar de Deus, e Deus começou a colocar as pessoas certas na minha vida. Ou seja, um método, uma pessoa, um conhecimento, um acompanhamento. E aí ele foi passando tudo que ele viveu lá atrás. E eu comecei a fazer. Ou seja, Deus me deu a escolha aqui, ó. Deus me deu a escolha. Aqui tem isso aqui, filho. Tu quer? Tu quer sair mesmo desse rolê, dessa dor? Quer curar mesmo isso, trem? Tá aqui, ó. Eu tô te mandando esse cara já passou por isso, isso, isso. Tu quer ficar aqui ou aqui? Aí eu, que nada, mano. Não pensei nem duas vezes. E é isso que eu tô dizendo para você. A decisão é hoje, cara. É hoje. Decisão é hoje. Quem quiser saber um pouco mais, sem nenhum compromisso, como é que eu faço, como é que é o acompanhamento, sem nenhum compromisso, fala comigo aqui no direct do Instagram, ou quem tiver meu número no WhatsApp, fala comigo lá no WhatsApp, que a gente vai estar junto. Eu, Falcone, me comprometo a você numa transformação. Qual é a área que você busca hoje transformar? Qual é a área que você tem dificuldade hoje? Se imagina você melhorando aí. Se imagina você se transformando. Se imagina você aí, você acessando tudo que você já vê, que tem aí dentro de você, porém algo te trava, mano. Algo te trava. Não é capacidade. É trava mesmo interior, é bloqueio mesmo. O que eu tinha lá atrás, meu bloqueio aqui, ó, de estar falando em público, que não queria se promover, um cara que odiava falar. Cara, você tem uma ideia? Você tem uma ideia? Vou falar aqui, deixa eu ver aqui. Um exemplo, tá? Eu falo até sorrindo, porque hoje as coisas já são superadas na minha vida. Cara, eu tive uma certa época que eu. Deixa eu ver aqui se eu falo.
falo. Não vou falar, não. Vai ser um pouco antiético. Mas, enfim, é minhas vidas, minha vida lá para trás, né? Minha timidez, né? Um pouco, cara. Um pouco da minha timidez. Porque eu saía, cara, olha só, isso aqui é algo verídico mesmo. Eu saía pro rolê com o cara, mesmo tomando uma cerveja, eu via que as mulheres estavam afim de mim, mas eu não tinha aquela coragem de chegar no ouvido e falar. Cara, certa época, depois até fiquei com ela. Certa época, cara, eu foi eu e um amigo meu, tinha terminado um jogo e a gente foi para um forrozinho lá no interiorzinho, cara. A gente chegou lá e, mano, de leve, mano, tinha uma mulher lá que era uma máquina, cara. Tem nada a ver aqui não, mas tinha uma mulher que era uma máquina. É só um exemplo para você ver com que o bloqueio causa na vida de uma pessoa e que causava na minha vida. A mulher lá, uma morena, mano, sensacional, cara. Uma capa de revista. Cara, a mulher era massa, massa mesmo de verdade. Assim, a primeira impressão que eu vi era uma mulher grandona, mulher maior do que eu, uma morena, mano, sensacional, cara. Eu dancei com ela, percebi que ela tava meio que ficando afim, assim, né? Mas só que o bloqueio era tão forte que eu não falei no primeiro dia com ela. Depois que surgiu algumas coisas lá e falou que ela tinha interesse em me conhecer e foi que, através de outras pessoas, que eu comecei a ficar com ela. Inclusive, até fiquei mais outros dias com ela. A mulher era uma... Mano, sabe aquela mulher de capa de revista mesmo? Morenona, grandona. Sabe? E eu, cara, o bloco era tão forte que isso me impedia, cara. De estar vivendo algo, sabe, assim, grandioso. Eu fui para o evento do Pablo lá em São Paulo, que foi uma vitória enorme na minha vida, que quando eu comecei a entrar ali na mentoria do Pablo, 10 em 1, né? Antes era 10 em 1, né? Agora já está com outra, 10 em 1. Aí ele botava método IP, método IP, método IP é uma imersão, que você vai lá em São Paulo, você passa 2 dias lá, só tem hora para começar, para terminar não tem. E ali ardia dentro de mim, deu, e minha alma já freneticamente, todo dia, tem que dar um jeito, até que deu um jeito e eu meti marcha e fui para lá. E lá teve vários e vários desbloqueios. Um desbloqueio foi de eu estar intensificando mais meu propósito lá foi tudo clareado, que Deus tinha para mim, de estar aqui sendo um rio de água viva para outras pessoas, de estar dando a oportunidade também de outras pessoas estar junto de mim, para mim contar minhas experiências de vida, tudo que eu passei, meu bloqueio aqui, ó, que era de comunicação, de falar com outras pessoas, que me impedia de estar vivendo coisas incríveis. Eu contei aqui dessa mulher, né, que era uma mulher assim, sensacional, era uma gata mesmo de verdade, né? Trazendo um pouco assim para o nosso contexto, né? A mulher é sensacional mesmo, a mulher é incrível, tanto de caráter como pessoa mesmo. Corpo, rosto, tudo você imaginar. E minha timidez, meu bloqueio impediu no primeiro dia de eu ir falar com ela, olha só. Tá? E esse bloqueio que você tem aí está te impedindo também de viver coisas incríveis. Para mim foi isso. Isso aqui foi só um exemplo, mas tem vários e vários outros exemplos. Esse bloqueio que você está aí hoje está te impedindo de ser exemplo, de salvar outras vidas, de estar ajudando outras pessoas, cara. Você que está se limitando ao pouco. Você que está se limitando com medo, com receio. Sabe quando eu fui lá atrás, só para me finalizar aqui essa live, que já vai dar 10 horas, e meu máximo é 10 horas. 10 horas já era. E, cara, vou contar uma história bem rápida para você. Bem rápida mesmo. Sobre um bloqueio. Né? Bloqueio, que eu estava falando com um cara antes de viajar, num sábado. Viajar.
Ele falou que o cara novo, mano, o cara novo, olha só, o cara novo. O que bloqueio ele é capaz? O cara novo, eu percebi que ele era um corredor só pelo tênis que ele tinha. Um tênis na plataforma alta, da Adidas, ali era um Adios 3 lá. Bem altão, massa. Você é corredor. Aí comecei, né? Interagir corredor, ele sou corredor, ando de bike, tal. E ele falando assim, mas peraí, tu correu quantos km já? Eu disse, rapaz, o máximo que eu consegui, mano, não consigo mais do que isso, foi 15 km. Eu disse, como assim, cara? Um cara novo, 15 km. Pois é, mano, não consigo parar disso. Olha só o bloqueio do cara. Ele estava se limitando, um cara novo. 20 e poucos anos ele tinha. Ele tem, né? Aliás, ele tem. Peguei até o contato dele. 20 e poucos anos, cara. Um bloqueio, está limitando. E eu comecei a contar para ele minhas experiências. E ele começou a se animar. Eu disse, cara, olha só. Eu completei uma maratona, 42 km. Eu estava colocando 6 horas. Olha só, 6 horas para me fazer, para me pegar uma medalha daquela maratona. Mas só que, como eu sou um cara competitivo, que eu vi o pessoal lá na frente, eu digo, como assim? Eu não vou ficar para trás. Metia marcha e acelerava o negócio. E eu comecei a quebrar aquela limitação minha. Aquele medo de não aguentar uma maratona, um ritmo intenso, principalmente aqui em Natal, muito quente, sobe aqui na via costeira ali, quem conhece a via costeira, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, tem algumas ladeiras. E o que o bloqueio é capaz de fazer, cara? Uma pessoa de 20 e poucos anos, ele se limitando a apenas 15 km. Não tem como. Assim como é para ele, assim como foi para mim lá atrás, assim como é para você que está aí. Bloqueio te impede, te limita a viver coisas grandiosas. Para mim, falar assim algo que eu nunca falei aqui, não sei porque também que eu vou falar isso. Para mim, um bloqueio que eu tinha ainda era a questão de eu ter passado por essa dor enorme lá atrás, quando terminei o relacionamento, e conheci uma pessoa bem top e não ter dado continuidade naquele rolê. Por quê? Porque o meu bloqueio lá atrás, que eu não sabia como desbloquear aquelas paradas ainda, me impediu de viver algo grandioso. Certo? Mas agora a gente já conhece o negócio. Eu, Falcone, já conheço e bloqueio nenhum me para. A gente vai para dentro ali, desbloqueia. Desbloqueia, vai para dentro do negócio. Eu te convido, você que está aí, para a gente caminhar junto durante um mês. Eu estou te desbloqueando e você está botando terror na terra. Tocando terror na terra. Alcançando aí tudo que Deus tem de propósito na sua vida. Não falo só de você, não, é de outras pessoas também. Você que está aí no YouTube, você que está aqui no Instagram, é de outras pessoas, né? A gente está ajudando outras pessoas com a nossa história, com o que a gente viveu, as nossas experiências. Mas você quer destravar mesmo de verdade? Quer destravar? Quer viver coisas incríveis na sua vida? Você que está aí, ó, quer viver coisas incríveis? Fala comigo aqui, ó. Quem tiver meu WhatsApp, manda um oi para mim lá no WhatsApp, que eu vou explicar para você como eu, Falcone, estou fazendo com a galera aqui. Tá bom? Quem não tiver meu WhatsApp, manda um oi aqui no direct também no Instagram, ou pega meu número lá no meu canal do YouTube também, quem está no YouTube também tem meu número. Fala comigo no WhatsApp, fala comigo aqui no Instagram, que eu vou passar com mais detalhes, tá? Vou encerrar aqui essa live. Vou deixar um lembrete aqui. A partir de amanhã a gente começa um mês aí, 12 horas, todo dia, se aprofundar em Romanos, tá? Quem quiser estar junto comigo, 12 horas amanhã aqui no Instagram. No YouTube não, é só no Instagram a gente vamos estar junto. Tá abrindo uma livezinha ali de meia hora. Se aprofundar em Romanos, que Deus tocou meu coração muito forte para estar se aprofundando em Romanos, tá? Quem quiser ser destravado e viver coisas incríveis, fala comigo no direct que a gente vamos estar junto.
Excepcional noite aí para vocês. Eu declaro que vai ser uma semana excepcional, que a semana começa no domingo, tá? No domingo. Vai ser uma semana excepcional, uma semana de bênção, uma semana de vitórias. Uma semana onde tudo aquilo que você planejou, você vai alcançar. Que o nosso Pai, o meu Pai Todo-Poderoso, o seu Pai Todo-Poderoso, ele já escreveu que você vai conseguir tudo isso. Tamo junto aí, galera. Tamo junto. Até depois do fim.